Voltei e hoje eu estou devendo para vocês, sobre a dica para a leitura bíblica, o ajuntamento dos testemunhos para poder registrar na Bíblia. Recapitulando rapidamente, a Bíblia tem um estilo como todo, o livro todinho, todos os livros, narrativo, que é o seguinte, é juntar estilos literários, juntar fatos, juntar parábolas, juntar fábulas, juntar tudo isso e com isso usar como exemplo, como tipificação para dar valor a uma narrativa, que é o testemunho da fé, o que eu quero testemunhar nesse exato momento. Então, o que o Evangelho de Marcos está querendo testemunhar a respeito de Jesus? É diferente do que o Evangelho de Mateus está querendo testemunhar a respeito de Jesus, diferente de Lucas, diferente de João. Cada carta de Paulo, mesmo sendo de Paulo, está querendo testemunhar algo diferente. Então, tá aí, essa é a narrativa. Aí nós, então, quando vamos para o texto, não vamos nos prender aos fatos, mas nós vamos querer detectar esse valor, por que esses fatos estão sendo contados. Bem, aí nós temos o ajuntamento, que é um outro modo para a gente poder se distanciar das letras e captar esse espírito, que é o que dá vida, né? Porque a letra mata. Bem, qual é o ajuntamento? Nós temos que nos lembrar que o registro foi feito posteriormente e era testemunho oral. As pessoas contavam. Então, as famílias, né, a mãe contava para os filhos sobre a história de Jesus. Eu vou usar o Novo Testamento e ele serve para tudo. Sobre a história de Moisés, sobre a história de Josué, enfim. As mães reuniam, os pais reuniam no jantar, na fogueira, enfim, e para contar as histórias de Jesus. E eles contavam uma determinada narrativa. Por que eu estou contando essa história? Agora, essa história sendo contada, ela está na memória. Essa memória, ela vem cheia daquilo que se pensava a respeito da pessoa. Então, preste atenção. Os discípulos conviveram com Jesus e testemunharam que ele é Senhor. Aí, tudo o que eles revisitavam na história de Jesus, eles revisitavam para perceber ou para testemunhar que ele é Senhor. Mas quando ele estava ali no convívio, no dia a dia, tem aquela trama do tipo, quem é esse homem? Quem que não é? Ele é filho de José, Maria é a mãe dele, olha os irmãos dele aqui. Tem esse drama que está acontecendo na vida de Jesus. Mas eles testemunharam que ele era o Senhor. Pois bem, eles vão contando essas histórias, vai passando o tempo de que ele é Senhor. Cria-se então esse imaginário não no sentido negativo, no sentido de falso, então foi inventado, não, a respeito de uma pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de mãe, sendo honesto, todos nós sabemos que todas as mães têm seus defeitos, têm seus problemas e todas, sem exceção, erram na educação dos filhos. Todas. Pais também. Mas eu vou usar mãe porque o exemplo de mãe é mais forte. Entretanto, quando a gente fala da mãe, se não teve nenhum problema, se não houve nenhuma cisão, se não tem abuso, se não tem aí um problema a ser resolvido entre mãe e filha, nós estamos trabalhando com o ideal. Quando a gente vai falar de mãe, a gente fala de uma forma assim mais romantizada. Porque o amor de mãe, porque a mãe, porque a gente dá esse exemplo. Porque o amor de mãe, ele é um exemplo porque ele é de dedicação full time, ele é de divulgação total. Então, o amor de mãe é sempre um bom exemplo. Mas a minha mãe, com CPF, com RG, com identidade, ela especificamente é ser humano, com todas as suas falhas, e cometeu diversos erros. Mas quando eu olho para minha mãe, eu não foco nos erros. Eu trago boas memórias dela, eu conservo e guardo ela no meu coração, como um testemunho, inclusive vivo de fé. E assim nós fazemos. Por que, por exemplo, dentro da prisão não fale mal da mãe de um prisioneiro? Pode falar mal, mas não fale da mãe. Porque tem é emblemático, é simbólico. E a gente inventa as histórias da mãe? Não, a gente até conta aquelas surras que a gente apanhou, o castigo que a gente teve. Mas mãe, mãe. Então, veja, quando vai falar a respeito de Jesus, vem
carregado dessa ideia. Quando vai falar, por exemplo, a respeito de Pedro, também, quem é Pedro? Quando vai falar quem é Paulo, vamos dar o testemunho a respeito de Paulo, aí é importante a gente perceber. Quando os evangelistas registram, eles pegam essas histórias que vêm essa memória linda, maravilhosa das experiências com Jesus, eles pegam isso e falam assim, é isso, e nós vamos usar essa memória para contar, para montar a narrativa do testemunho de fé. Então, é muito mais abrangente do que simplesmente ali, Jesus de fato entrou em Jericó e curou o cego, como eu usei como exemplo anteriormente. Não. Olha que riqueza que a gente tem aí no texto bíblico. E aí também a história da igreja, de Atos dos Apóstolos. O testemunho que a gente tem em Atos dos Apóstolos, de Pedro, de Paulo, de Lucas, de Marcos, de Barnabé, os testemunhos que a gente tem ali, de João, da memória que esse povo tinha a respeito de Pedro, de quem era João, o mesmo sentido. E aí, quando eles vão contar o Atos dos Apóstolos, vem carregado com essa imagem. Tá? Então, a narrativa, ela tem uma vida muito maior do que a gente possa imaginar. Aí a gente tem que entender que é uma comunidade reunida, juntando histórias, e ao juntar essas histórias, que está envolvida com essa ideia viva do testemunho de gente que viveu com Jesus, que presenciou Jesus. E lá no caso de Moisés, de gente que viveu com Moisés, de gente que viveu com Zacarias, com Malaquias, com Jonas, enfim, tá lá toda a história. Esse povo contando as histórias. Vamos registrar? Qual é a história? Aí fica assim, Jesus curava, Jesus, sabe, os cegos conseguiam ver. Então vamos aqui contar uma história. Você lembra daquela? Não teve aquela outra, mas era assim, era assado. Eram dois, eram um. Então vamos fazer o seguinte, vamos registrar os dois. Pronto. Tá certo? Então, aí você diz assim, então a Bíblia não é verdadeira? Se você usa como critério de verdade o que foi inventado há pouco tempo como verdade absoluta, que é recente, para você a Bíblia vai ser um livro mentiroso. Aí você vai ser daqueles que diz assim, mito ou verdade? Como se mito não transmitisse verdade. E esse racionalismo nos distancia da palavra viva. O que traz a palavra viva? A gente entender que tem gente de carne e osso que está envolvido nessa trama e é uma trama comunitária. Aí eu disse tudo isso para chamar a seguinte atenção. Quando você pensar sobre Pedro, não pense em Pedro, todas as características humanas presentes numa pessoa, mas é o Pedro que mora no coração das pessoas. Quando você pensar sobre João, não pense assim, como o João, mas como esse João que mora no coração das pessoas, que foi contado e que está registrado. E aí você vai conseguir dar vida, afetividade na sua relação com o texto. E também você não vai restringir. Para quê? Para que quando você estiver lendo a história de um personagem, você não dê a ele um CPF, mas você veja nele que é um espírito comunitário. Quando eu falo em espírito comunitário, há ali diversos pensamentos, há ali muita gente envolvida. E isso é rico, esse é o testemunho verdadeiro, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Esse é o testemunho verdadeiro, porque uma pessoa falando de si mesmo, Jesus diz que esse testemunho não tem força, não é válido. Mas quando tem 2, 3, 4 falando, então esse testemunho é válido. Então você tem lá, e João subiu ao templo para orar. Ali, tá, João subiu ao templo, mas quando estava se escrevendo o texto, quando estava registrando que João estava indo ao templo orar, é esse João que faz parte
de N anônimos que pertenciam à igreja, de gente que conviveu com João, de gente que testemunhou de João, de gente que passou para os seus filhos a história de João. E diz assim, não, mas tem isso aqui, tem aquilo ali, tem aquele outro. E isso vai nos abrir a mente para a gente ver também um testemunho muito maior. Por quê? Voltando ao exemplo de mãe. Se a gente for falar somente dos fatos frios, crus, da história de uma mãe, da minha mãe, a gente pode olhar e dizer assim, é igual a todas as outras mães. Tem até aquela frase, né? Mãe é tudo igual. Então, mas se a gente olhar essa mãe que habita no meu coração, de quando eu falo dela, que daí, junto com meus irmãos, quando falamos dela, aí você diz assim, que mulher fantástica. Quando fala da minha mãe, também na perspectiva das amigas dela, das pessoas que conheceram, do meu pai, da mãe dela, que é a minha avó, das pessoas que rodeiam, quando assim, quem é? Quem é essa mulher? Quem é essa mãe? Quem é essa mãe? Quando a gente junta tudo isso, a gente monta uma história linda, bonita, e a gente não descaracterizou a pessoa. Nós estamos falando da verdade sobre aquela pessoa, mas é uma verdade relacional, é uma verdade da relação, do que é mais importante no ser humano, que são as suas relações, de como esse testemunho foi válido para a vida das pessoas. Então, a Bíblia tem testemunho de personagens que não é um sujeito restrito ali como fato, esse sujeito de carne e osso que se limitou a fatos. Não, é o testemunho de como ele se relacionou, de como ele deixou uma mensagem, a vida dele, como transmitiu essa verdade. E aí a gente começa a entender por que a Bíblia diz que nós somos cartas de Deus. Porque é esse ajuntamento, essa mensagem muito mais rica do que a letra morta de um texto. Então, ao ler a Bíblia, é uma narrativa, tem um valor. Aquele fato foi tirado dali para dar esta narrativa. E aquele fato a respeito daquele personagem, aquele sujeito que está ali, ele não é um indivíduo, ele é um corpo. Ele é a realização, ele é o pensamento que toda uma multidão de testemunhas tem a respeito dele. Isso é riquíssimo. E você diz, em que facilita a leitura? A leitura se torna mais leve, porque em vez de você se prender à letra, você vai querer captar o espírito que está ali. O porquê dessa narrativa, o que está tentando transmitir. Em vez de você se prender às características pessoais de um indivíduo, você vai perceber que visão que as pessoas tinham tão realista e tão bonita de heróis que, na verdade, não eram diferentes de nós, mas eram iguais. Mas por causa da marca que deixaram nas suas relações, deram um bom testemunho, que é o que diz lá em Hebreus 11, né? Eles não alcançaram sucesso, outros até alcançaram, mas o que eles obtiveram todos foi um bom testemunho, que é o nosso desafio ao lermos a Bíblia. Nós sermos melhores pessoas e nós nos relacionarmos melhor uns com os outros. Tá aí a nossa dica, não sei se é a final, mas tá aí a dica de hoje.